Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio, de número 63, de fato, de Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais fantástico, o mais inigualável, o mais inignorável podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, o cara que mais aprecia o cinema, apesar de querer matar o cinema, de fato, assassinar ele a facadas. Comigo hoje... Algumas amizades são assim, pelo que dizem. É verdade. A linha entre o amor e o ódio é muito tênue, né? Algumas pessoas dizem. E agora você ouviu a voz que você ouviu agora é de Leonardo Eu Odeio Duna Wittmann. Olá, pessoal. Eu só vi o começo. E odiou. Foi o suficiente. O Leonardo já veio preparado, veio com armas e facas pra atacar o Denis Villeneuve, que disse Não. Esse safado já ganhou elogios demais, eu vou ser o cara a criticar ele. Mal sabe o Leonardo que já tá atrasado para essa fila também. Também entre nós está Wagner Nascimento. Olá, pessoal. Hoje muito feliz. Quero saudar o público. Né? A democracia venceu. Né? O público que sabe votar, que escolhe, tem um bom gosto cinematográfico. Então, estou muito feliz. Pessoal, agradeço. Que beleza, hein? E fechando o nosso time, hoje estamos desfalcados de uma participante recorrente, que é a Bibi, que tá doente. Então, Alexandre Rossi também está entre nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, é a comunidade mais furiosa do mundo. Boa. Boa, Alexandre se puxou muito bem. Eu guardaria essa para uma outra série, mas enfim, quem sou eu, né? Ah, sim. Nós, como o Wagner falou, nós estamos aqui reunidos hoje. No último episódio, a gente terminou dizendo os filmes indicados para uma enquete que foi realizada nesse fim de semana passado. Quando tá ouvindo esse episódio, obviamente, é o resultado da enquete, então não tem mais como votar. E assim, qual não foi minha surpresa quando eu vi que o Predador, A Caçada, ganhou a enquete. Então é o filme que foi visto e nós vamos fazer... Não foi. Eu fiquei muito triste com esse fato, inclusive. Mas, assim... Apesar de tudo, eu tenho que aqui agradecer a todas as pessoas que votaram. Para mim, sempre me emociona e impressiona ver o engajamento do público, assim, e as campanhas para manipular votos e coisa e tal que acontece nos bastidores, que a gente sabe. Mas, assim, fica um agradecimento muito grande a todo mundo que votou, em especial as pessoas que votaram em Predador A Caçada. Então, bom, a gente tá reunido aqui pra falar de Zodíaco, que ganhou, né? Não, o Zodíaco também não ganhou. Chegou muito perto, Leonardo, chegou muito perto. Acontece. Na enquete do Insta, perdeu por um voto. Na enquete do Spotify, que essa sim foi manipulada por votos e ganhou por um voto. O Leonardo usou a minha conta pra votar no filme dele, é uma coisa impressionante. Foi sem querer. Que absurdo! Foi sem querer. Auditoria. E eu expus, eu não quero saber, eu exponho. Foi sem querer. Leonardo mostrando seu mau caratismo, né? Mesmo assim, o Estradinha da Fúria ganhou. Tem que ficar feliz. Ó. Eu só tenho uma coisa a dizer, gente. Voto impresso já. Não, o voto digital é melhor. Eu confio mais. Só para ressaltar, foram vários votos, né? Foi um universo de mais de 100 votos. Foi 100 e tantos votos, 100 e poucos votos. Unindo todas as plataformas. Uhum. Sério? No YouTube foi onde deu mais. Acho que até onde eu tinha visto, até fechar a enquete, eram 96 votos. Acho que passou de 100 hoje já. Só no YouTube. Não. É porque assim, a enquete no YouTube segue, tá? As pessoas seguem votando com esperança, mas, cara, já saiu o resultado, a gente já tá gravando. Azar, é assim mesmo. A modernidade. 117 votos no YouTube pra atualizar a informação conforme ela acontece. Mas como o Leonardo foi barriga fria e estragou a surpresa, o filme vencedor da enquete foi trazido pelo Vaguinha Nascimento, pistolinha, de braço mecanizado. Trouxe A Estradinha da Fúria. Não, desculpa. Mad Max, A Estrada da Fúria, ou Fury Road, de 2015. Eu vou avisar agora, nós vamos fazer spoiler geral do filme. Então, se tu não viu Mad Max, por favor, vai lá assistir, eu acho que vale a pena. É as 2 horas mais rápidas que tu vai passar na tua vida. E depois volta aqui pra ouvir o podcast, que vai ser
as 2 horas mais lentas que tu vai passar na tua vida, mas com mais conteúdo, provavelmente. Apesar de algumas pessoas disserem que eles dispensam os nossos comentários, não dispensem os nossos comentários, eles são bons. E, Vaguinha, eu vou te botar do paredão já de cara. Eu tenho uma pergunta pra ti só. Quer dizer, eu tenho uma que eu tenho que fazer pelo momento, assim, no podcast, faz parte do ritual, mas uma que eu fiquei muito curioso, porque eu assisti o filme de cabo a rabo e eu não faço ideia como tu linka esse filme com o Eu Vi o Diabo, então... Tem 2 motivos. Eu acho que eu sei um dos motivos. Tu achou que ia me pegar desprevenido, Rafael? Não, o Vaguinha pensou, não, eu gostei dos 2 filmes, então eles se linkam. Não, eu estou tão alegre, porque o Leonardo, ele tenta, ele falou nos bastidores, me dê tempo, Rafael, eu sei que tu quer me cortar, mas eu tô louco pra cortar esse papinho de discussão interna, não importa a ninguém. Leonardo falou nos bastidores, falou também em programas antigos que ia me ganhar, que escolher um filme que ele ia ganhar, não sei o quê. Porque tu falou antes que tu ia ganhar, eu só me defendi. Para David Fincher, tentou manipular a votação e ainda assim perdeu. Angariou votos de todas as mães do Brasil e mesmo assim... Como que eu apelei, Vaguinha? Não foi suficiente. A apelação vem da tua parte. Eu escolhi um filme que eu de fato gosto. Eu não apelei. Respondendo eu vim a vários programas falando do Zodíaco, mas tava lá. O público não respondendo a pergunta do Rafael, qual é a ligação? Eu Vi o Diabo, até esqueci o filme, o Leonardo me atrapalha. O Eu Vi o Diabo é um filme predominantemente de suspense, né? Eu vejo ele como um suspense psicológico, mas ele tem elementos de ação. Uhum. E como a gente já veio numa trajetória de Os Suspeitos, Eu Vi o Diabo, eu pensei que escolher outro filme de suspense seria um pouco cansativo. Então eu me agarrei nesse elemento de ação do Eu Vi o Diabo. Já sei. Elemento de ação que às vezes é grandiloquente. Daí tu pegou a cena que o cara pega um cara com um carro e pessoa... Que filme que pessoas pegam outras com carros? Também, não é só essa justificativa. Podia ter pego o Tarzan com o Jimmy Fallon. Vou pegar, então, um filme que seja full ação, né? Para mudar um pouco a rota. E o segundo elemento é que, como a gente debateu no episódio passado, o Eu Vi o Diabo não tem personagens femininos, né? As mulheres estão lá para serem um dispositivo de roteiro, para disparar a trama, né? Mas elas não têm personalidade, elas não têm um desenvolvimento. Não, essas mulheres só existem para motivar homens naquele filme. Exatamente, né? No Mad Max também. Problemático nesse sentido. Mad Max, por outro lado, embora as mulheres também sejam um dispositivo, né, para fazer a trama avançar, as mulheres desse filme, elas têm agência, né? Elas têm, sobretudo a personagem da Furiosa, que embora o filme se chame Mad Max, a heroína é a Furiosa, a heroína é uma mulher. Então, como eu sou um homem feminista, eu resolvi escolher esse filme que tem um protagonismo, que tem uma agência feminina, num gênero que é majoritariamente, predominantemente pautado pela masculinidade. Verdade. Então, Mad Max não só é um grande filme de ação, mas ele tem esse momento subversivo de colocar as mulheres no centro. Não só a Furiosa, mas uma coisa que eu prestei atenção é que as esposas, né? Elas todas também têm agente durante o filme. Elas não são lá só objetos, né? Elas são muito importantes para a ação do filme. Tá, mas a gente segura um pouco que nós vamos entrar nisso aí agora. Então, o filme escolhido acabou sendo Mad Max. Eu vou dizer que a primeira justificativa do Wagner eu não comprei, mas a segunda eu comprei. Então, é um filme válido da corrente. A primeira eu não comprei também. Eu vou só dar uma terceira justificativa que ele poderia ter usado, que tanto o Mad Max e tanto o Eu Vi o Diabo são 2 filmes de perseguição. Verdade. Muito verdade. Não foi uma escolha tão perfeita quanto a do Rafael, que literalmente é texto no filme do Eu Vi o Diabo, e o cara diz, não, ele é um caçador, ele está caçando a vítima. E no Predador a Caçada, tem o Predador caça e a personagem principal quer se tornar uma caçadora. Então assistam lá, é um filme divertido, vale a pena. Vocês deviam ter votado, tá? Eu tô
Tô de olho nesse público. Mas enfim, Mad Max, chegamos aqui. Dirigido por George Miller, que também dirigiu Happy Feet e Mad Max. E meio que fica por aí, eu acho, a filmografia dele. Não, Mad Max 1 e 2, Happy Feet, ele dirigiu recentemente... 3 Mad Maxes ele dirigiu, 4, né? Ele dirigiu todos. 4. Sim, mas o filme mais recente dele é o 30 Years of Longing, como é que é? Ah, Não, pode 100. crer, esse filme eu queria ver e daí não vi. Eu comecei Grande a história. ver e não consegui continuar. Então é bom. Não sei. Vai que é tipo um Duna da vida. Que é maravilhoso. Que eu mal posso esperar pela sequência. Enfim, Max, que é o Tom Hardy de Venom, após muitas desventuras no deserto pós-apocalíptico, se vê capturado pelos War Boys de Immortan Joe, que é o Hugh Keays-Byrne, que também é o vilão do Mad Max 1, mas não é o mesmo personagem, é só o mesmo ator. Líder e senhor de guerra de uma cidadela, a qual controla com um punho de ferro. Decidindo, inclusive, quando dar água ao povo que mora num nível inferior à elite, entre aspas. Mas é elite mesmo, enfim. Max é usado como saco de sangue para Nux, que é o Nicholas Hoult de X-Men primeira classe, e também está em Renfield, que é convocado à ação quando a Imperator Furiosa, a Charlize Theron de Ion Flux e Prometheus, rouba as esposas cativas de Immortan Joe e foge com o principal carro de combate da cidadela. Durante uma frenética perseguição, Max se liberta de ser um saco de sangue para ajudar a Furiosa e as esposas em busca da Terra Verde que a Furiosa lembra da sua infância. Ao encontrar seus parentes, depois de muito tempo, muita perseguição, muito tiroteio, muita loucura, uma mangueira pingando, tiros de 12, um cara ficando cego. Ao encontrar seus parentes, Furiosa descobre que a Terra Verde agora é um atoleiro e a única esperança é fugir através de um mar de sal, que pra quem não entendeu é o mar mesmo que secou e é só o sal que ficou. Max convence todo mundo que o melhor é voltar de onde vieram e tomar a cidadela que está descuidada agora que tá todo mundo atrás deles. Numa manobra desesperada, Max e sua peculiar equipe batem de frente com o Immortan Joe e seus asseclas. Com uma manobra de cair o queixo, eles matam o Immortan Joe e retornam à cidadela, que ao ver o corpo de Joe, aclamam Furiosa e ela é alçada a líder enquanto as mães leiteiras abrem a torneira de água para o povo. Max some da multidão. Créditos. E eu quero relembrar a melhor frase desse filme, que quando eu vi eu chorei de novo, porque é sempre muito boa, quando eu vi no cinema, também foi minha frase favorita, que é do Immortan Joe no começo, quando ele dá água para as pessoas, ele fala: "Nunca, meus amigos, fiquem viciados em água. Vocês sentirão muito a sua falta." E essa frase é muito bombástica e eu adoro. Enfim, eu só vou fazer um adendo rápido. Eu vi esse filme de cinema com o Leonardo. Quando eu vi, achei que ia ser um filme que ia mudar a direção do cinema, assim, em geral. Porque é um filme que ele foca muito em usar efeitos práticos, não CG. Tipo, o CG é usado, mas é só para detalhes e para completar a cena. E qual não foi minha surpresa quando a Marvel escolheu a escola George Lucas de fazer filmes, que é um monte de figurinhas coloridas, CG, pulando pra tudo que é lado. E a coisa de verdade praticamente não existe, então foi triste. E o Mad Max ficou meio que um caminho não muito utilizado, assim. Apesar de ser de longe meu favorito. É um filme que já tem uma certa idade e vendo hoje visualmente se sustenta. E é tudo que eu tenho pra falar por enquanto. Wagner, tu que trouxe o filme pra gente, então nos conta qual é a tua relação com Mad Max, A Estrada da Fúria. Não, são curiosidades antes? Eu sempre esqueço das curiosidades. Alexandre! Curiosidades! Bate a música! Bom. Curiosidades do IMDb. Alguém tem que fazer beatbox pra essa música um dia. Boa. Eu vou começar com uma curiosidade que tu acabou de falar, Rafael, mas eu já tinha anotado aqui, então eu vou falar mesmo assim. Que é que mais de 80% dos efeitos visuais do filme são efeitos práticos, incluindo dublês, né, maquiagem e cenários. O CGI foi usado, mas ele foi usado tipo, moderadamente, principalmente para realçar as paisagens da Namíbia e para remover tipo, equipamentos de dublês e ir para o braço da Furiosa, né, que é uma prótese, né, no filme. E a Charlize Theron não amputou um braço para fazer o papel. Sim. O guitarrista flamejante é o artista músico australiano John Hape, mais conhecido como Iota. Em entrevista ao Vice, portal Vice,
ele disse que a guitarra que ele tocava pesava tipo 132 libras, que eu não tenho muita ideia de quanto é, mas deve ser pesado. E disparava chamas reais movidas a gás que ele controlava usando o M-Bar, que é aquela barrinha da guitarra pra fazer efeito, né? O M-Bar. É que tu baixa o tom da guitarra, o sobe e tá fazendo... O Van Halen usava muito. Mas eu achei muito louco isso, tinha um dispositivo com chamas reais, né? Spoilers, é o meu personagem favorito desse filme. Doce. É sensacional. É maravilhoso. Margaret Sixel, que é a editora desse filme, é a esposa do George Miller, do diretor. E ela perguntou pra ele, quando ela perguntou pra ele por que ela achava que ela deveria assumir esse projeto, sendo que ela nunca tinha editado um filme de ação antes, o George Miller respondeu: porque se um cara fizesse isso, pareceria com qualquer outro filme de ação. E o trabalho dela valeu a pena, ela recebeu um Oscar de melhor edição. Incrível. Não, foi indicada. Não foi indicada? Aqui tá que ela recebeu um Oscar. Tá. Pelo menos no IMDb tava assim. E sinceramente, assim, eu assistindo esse filme, eu imagino que montar ele deve ter sido um pesadelo. Porque é tudo constante, tudo movimento o tempo inteiro, é muito difícil de cortar. Acho que tinha umas 470 horas de material. E o George Miller filma pra cacete também. Verdade. Mas uma coisa que talvez tenha contribuído um pouco é que, a outra curiosidade é que o filme foi rodado em sequência, que é uma coisa rara, né, no cinema. Ele foi rodado na ordem cronológica. Sim. Mas mesmo assim... Em relação ao visual... mesmo assim. É muito material, né? Muito material bruto. A filosofia toda do George Miller é vamos para o deserto filmar, e filmar, e daí depois a gente vê se tira um filme disso. Ele é meio doido, assim, mas funciona. Ele sempre consegue. Tipo isso. Não, na verdade até eu não coloquei aqui, eu acho, mas isso que tu falou, Rafael. Os atores, né, a Charlize Theron e o Tom Hardy, teve momentos no set de filmagem que eles ficaram tipo, meio que sem entender o que eles estavam fazendo. Sem entender a proposta do George Miller, se perguntando, o que a gente está fazendo aqui, sem entender muito a lógica do que eles estavam, das ações. E depois que eles viram o filme na tela, eles entenderam tudo. Tipo, e ficaram até com vontade de pedir desculpas pro George Miller. Eu acho que tem até uma curiosidade sobre o Tom Hardy. Foi pedir desculpas pra ele depois. Em relação ao visual do filme, que é uma coisa que chama muita atenção, o George Miller estabeleceu duas metas para a produção. Uma coisa meio antagônica que tá aqui nessa curiosidade, mas eu vou falar mesmo assim. Em primeiro lugar, a cinematografia, a fotografia, né, do filme seria o mais colorida possível para diferenciar o filme de outros filmes pós-apocalípticos, que normalmente eles têm cores mais dessaturadas e sombrias, né? E só que durante a pré-produção, o conceito inicial, antes dele estabelecer isso, era que o filme fosse em preto e branco. Então é tipo duas coisas muito diferentes. Ou ele queria que fosse muito colorido ou que fosse preto e branco. E ele fez as duas coisas. Curiosidades. Fez, exato. Desculpa, o Alexandre tá com essa aqui. Eu ia furar o Alexandre, mas não vou. Sim, é que... Não, é que tá junto aqui na curiosidade. É que depois foi lançado, né, o Fury Road Black and Chrome Edition, que tá, aliás, na Prime Video, pra quem quiser ver. Tá disponível. Eu cheguei perto assim de assistir a versão preto e branco, mas na última hora eu não consegui. Meu coração falou mais alto e disse: não, Rafael, assiste colorido, preto e branco é perda de informação. Pois é. E a segunda coisa que ele queria é que a direção de artes fosse a mais bonita possível, já que o George Miller argumentou que as pessoas que vivem no pós-apocalipse tentariam encontrar qualquer fragmento de beleza que pudessem no seu ambiente escasso. Então, é um conceito esse de priorizar a direção de arte ali, tá muito evidente no filme. Sim. Segundo o George Miller ainda, isso eu achei bem interessante, o storyboard do filme foi feito antes mesmo do roteiro. Pra mim faz muito sentido. A razão por trás disso foi porque o Miller imaginou o filme como uma perseguição contínua, com poucos diálogos e mais foco no visual. O storyboard foi feito com a colaboração de 5 artistas e contou com cerca de 3.500 painéis. Deve ser 3.500 frames, sim. né? Que loucura. E a última curiosidade aqui é que o Tom Hardy quebrou o nariz durante as filmagens quando a Charlize Theron acidentalmente deu uma cotovelada nele. Ela estava usando um molde de braço verde, né, para fazer o croma do braço da Furiosa. E daí eu acho que esse molde bateu no nariz dele e deve ter quebrado.
E é por isso que ele foi dublado metade do filme, porque isso foi... Assim, se eu tenho uma crítica a esse filme, é que o Tom Hardy é dublado de uma maneira muito distante do resto, assim. É? Não percebi, não. Vocês não perceberam? Pra mim a voz dele parece que vem do além, não vem dele, é muito estranho. É meio que nem o Bane no filme do Batman. Eu percebi que a voz dele tá diferente, mas o Tom Hardy faz isso, né? Ele fica fazendo firulas com a voz. Na verdade, em alguns momentos a voz dele é de um jeito, e em outros momentos parece que em alguns momentos é mais gutural, em outros é menos, assim, foi um pouco que eu senti também. Ele fala assim, depois ele fala de um jeito mais normal. Eu tô falando mais na mixagem de som, porque a atuação da voz dele eu acho ótima. Sim. Eu gosto que às vezes ele fala como se é um cara que não quisesse falar, não tá dando a mínima pra dar aquela informação, mas se vê obrigado, assim, daí só cospe fora o que ele tem pra falar ali. Mas enfim, vamos com Wagner nos trazer qual foi tua relação com o Mad Max Fury Road, como tu te sentiu, como foi, quem era Wagner Nascimento na primeira vez que assistiu esse filme? Esse filme, eu não conhecia, primeiramente eu não conhecia, aliás. Peraí, foi o primeiro Mad Max que tu já viu? Foi o primeiro Mad Max que eu vi. Uau! Foi o primeiro, minha entrada nesse universo. E eu vi no streaming. Esse é um arrependimento. Assim, eu tenho 2 arrependimentos do cinema. Não ter visto esse filme no cinema, não sei porque eu não fui ao cinema, e o Top Gun Maverick, que eu deixei passar também, não fui no cinema. Então, são filmes que é cinema. Tu olha, meu Deus, isso é cinema. Mas, pior do que a minha situação é a do Rafael, que foi no cinema mas veio com o Leonardo. Mas enfim. Foi excelente. Então... É que Bob tava junto, né? Daí ele via qualquer situação. Tem certeza? Não tenho certeza. Pois é. Mas voltando pro filme, eu vi imediatamente depois, assim que entrou nos streams, e eu fiquei fascinado com esse filme. Assim, é um filme que deixa, meu Deus, isso é cinema. É isso que o cinema é capaz de fazer. Tipo, os efeitos práticos desse filme. É uma coisa assim que fica, meu Deus, como é que pode? E eu revi ontem, né? Eu fiquei impressionado também. Esses filmes são revigorantes, assim, pegando, né, de novo o que o Rafael falou, dessa escola Marvel, essa escola George Lucas, CGI, 95% dos filmes são CGI, e esse filme, assim, usa quando é essencial, né, tem muito efeito prático, é impressionante, é um filme que aumenta a tua testosterona, assim, que fica, meu Deus. E o Wagner de 2015 era um Wagner, assim, que despertou o meu lado criança de novo, de tu ficar, meu Deus, isso é possível, porque a gente já tá acostumado a gente tem tanta opção de filmes hoje em dia, com streaming, cinema e produções, e não 500 filmes por ano, filmes que em sua maioria são medíocres, né? E a gente acaba se acostumando com essa mediocridade, a ponto que a gente não sabe mais escolher filmes bons como uma determinada pessoa desse podcast. Então, esses filmes, como Mad Max, assim, te despertam novamente para esse prazer que é quase infantil, com esse deslumbramento, né? Então, eu fiquei fascinado. E ontem eu revi essa versão Black and Chrome, porque o Prime Video é foda, né? Porque eu queria ter visto a versão original, mas tinha que alugar no Prime Video. E aí a única disponível era a preto e branco. Não tem HBO Max? Eu vi na HBO Max. Tem na HBO Max. Eu vou ver hoje na HBO Max a versão colorida. Mas enfim, revi a versão preto e branco. E eu acho que, como o Rafael falou, algumas coisas se perdem realmente, assim, né? Tem algumas cenas de ação, teve umas 2 cenas de ação que eu tive que voltar, porque não dava para entender muito bem, né? O contraste não ficou muito bom e tal. Então acho que para quem vai ver a primeira vez, acho que veja a versão, né, colorida, que realmente acentua, assim, acho que aumenta a escala, é muito mais grandiloquente. Mas assim, ainda assim foi uma delícia rever. Eu adoro o Tom Hardy, assim, ele tem essas firulas dele, né? Tem uma série dele de 2017, Tabu, que é outra pegada, se passa na Inglaterra no século XIX,
mas é um personagem muito parecido também, né? Esse personagem meio louco, meio antissocial, que ele não quer falar, né? Como você falou, ele fica lá, ele só fala porque é obrigado. E é muito legal como ele atua, assim, aqueles grunhidos que ele dá. Eu gosto muito do Tom Hardy. E a Charlize Theron, a Furiosa, tipo, pra mim é uma puta personagem. Acho que ela tá super bem. Acho que ela, enfim, pra mim é a personagem do filme. Então, pra mim é um comfort movie, assim, sabe? É um road movie dos infernos, ação descontrolada, a escala lá em cima, é maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o meu prazer revendo esse filme. Só. E deveria ter ganho o Oscar de melhor filme. Concorreu, foi indicado a 10 categorias do Oscar, curiosidades do IMDb. Concorreu a 10 categorias, ganhou 6. O Vaguinha tá encardado hoje, eu tô impressionado. Não ganhou o Oscar de melhor filme. Isso é um absurdo, a academia... Perdeu quem mesmo? Quem eram os competidores em 2015? É que ganhou em 2015. 2016, no caso, né? Foi o... Revenant. Revenant acho que é a melhor direção, né? Meu Deus. Eu tenho a lista aqui. Ponte de Espiões. Revenant. O Spotlight, que é um filme interessante, mas o que faz aqui? O Room, com a Brie Larson. O Mad Max, Fury Road. O Marciano, também um bom filme, mas o que faz aqui? Brooklyn, nunca vi. Não sei o que é. The Big Short, com Brad Pitt. E The Revenant, do Alejandro González Iñárritu, o qual me irrita. Então eu não... Não, mas quem ganhou aí foi o Spotlight, que é o melhor filme. Foi Spotlight? Sim, foi o Spotlight. O Iñárritu ganhou a melhor direção. Assim, a grande aposta é um bom filme também. O The Big Short, a grande aposta é um bom filme, mas não tem nem comparação, né? Pois o Spotlight eu gosto desse filme e não colocaria pra melhor filme, assim, nem em 1 milhão de anos. Mas enfim, não vamos reabrir machucados passados. Mas o Revenant é um bom filme. Esse é um bom filme. Confesso que eu tenho um pouco de preconceito com o Iñárritu, mas já ouvi falar muito bem desse filme e nunca vi ainda. Mas enfim, Vaguinha, é isso por enquanto. Depois, bom, nós vamos abrir tua torneira em seguida, não te preocupa. É só amor, alegria, testosterona. Então vamos do cara mais... E feminismo. Uma pegada feminista também. Que é muito inteligente e me pegou de surpresa o quanto os reacionários de internet ou não se ligaram na mensagem ou ignoraram em troca da ação que é frenética e insana, assim, porque não teve quase nenhum blowback pra esse filme. E geralmente filmes com temática feminista, a gente sabe que na internet tem um discurso pré-pronto, assim, contra, que é brutal, mas enfim. Isso é interessante mesmo. É um caso esquisito esquisito pro bem, né? É melhor que não tenha tido. Mas enfim, vamos do cara mais empolgado pra quem eu imagino que seja o menos empolgado no momento. Para depois terminar com mais empolgação, eu imagino, espero. Leonardo, qual é a tua relação com a Estradinha da Fúria? Então, eu assisti esse filme também pela primeira vez no cinema contigo. É verdade. Não me lembrava que o meu irmão tava junto. Eu pulava na minha cadeira e chutava as pessoas da frente, as pessoas de trás. O Marcos estava junto, eu acho que o Marcos estava junto. Acho que sim. Abraço pro Marcos, amigo do podcast e irmão do Leonardo. Eu não me lembro só se os 3 Mad Max eu vi antes ou depois deles. A gente viu antes porque a gente fez sessão lá em casa. Foi isso então. Eu tinha recém comprado os Blu-rays. Enfim, acho como toda aquela velha coisa, quando se prepara muito pra uma coisa, quando cria muita expectativa, se a expectativa não é preenchida. Não, mas assim, eu entendo que é um bom filme, é um filme que tem muitos fãs, muitos adoradores, tem toda uma seita no bom sentido com esse filme. Seita. Mas eu me lembro quando eu assisti pela primeira... Não, no bom sentido. Tem bom sentido de seita, desculpa. Tem. Segue a vida, não te apega. Não se ateia. A minha sensação quando eu vi o filme pela primeira vez... Eu vou continuar se me deixar continuar. Vai, continua. Vai, Leonardo! A minha sensação quando eu vi o filme pela primeira vez... Eu tô muito chato hoje, desculpa. Foi um pouco a mesma sensação que eu tive quando assisti agora pela segunda vez.
que pra mim é um filme um pouco difícil de eu entrar nele, assim, um filme um pouco difícil de eu me conectar com ele, porque enfim, eu sei que a proposta dele é ser uma longa cena de ação, uma longa cena de perseguição, mas pra mim é o tipo de filme que pra mim ele fica muito a questão, eu não digo a questão da estética, mas um pouco isso, a questão um pouco da estética, mas a questão também sei lá, da proposta do filme como um filme de ação fica acima, de certa forma, do conteúdo ou da história, assim. Eu acho que o filme tem uma história muito sutil, assim, muito esboçada de uma maneira bem... É um rascunho de história, digamos assim, não que seja um problema. Tem outros filmes que são rascunhos de história que eu gosto, mas esse eu acho que ele chama tanto atenção para um virtuosismo, assim, das cenas de ação, de gente pulando, gente com guitarra de fogo e gritaria, e como os carros vão rolar, e como a ação vai se dar, que eu não consigo muito, sei lá, me identificar com o filme, sabe? Eu não consigo muito entrar nesse tipo de filme, assim. Que eu acho que essa questão do virtuosismo acaba tentando ser maior do que a história. O que eu gosto no filme é um pouco essa ideia do universo que ele te propõe, mas que não é um universo super explicadinho, super mastigadinho, sabe? Tu é meio que jogado nessa história, nesse mundo pós-apocalíptico, que tem o Immortan Joe, que algumas coisas são explicadas, ele tem essas cinco noivas ou 5 parideiras, ele tem a Charlize Theron, que era aliada dele, daí foge com as parideiras para um outro mundo e para um outro local, e é tudo meio que explicado de uma maneira mais... ao mesmo tempo superficial, ao mesmo tempo na medida certa, assim. Acho que tem momentos e momentos que o filme, para mim, ele balança, assim, entre esses dois polos, assim, ele explica algumas coisas na medida correta, outros parece que falta um pouco de história, assim, para mim. Mas, enfim, é um filme que para mim é um festejo, assim, uma festa ou como colocou o Wagner, da ação, assim, né? Tipo, dessa perseguição meio endiabrada, sem consequências, digamos assim, né? Tudo uma loucuragem total. E acho que a estética do filme é bem interessante, tipo, o cuidado que se teve com a estética de cada personagem, com a estética dos veículos, mas isso para mim não é o suficiente para esse filme me empolgar, assim, para eu realmente me sentir tão assim conectado com o filme, assim. Não é um filme que me prende, assim. Eu vi 10 minutos do filme e meio que depois eu fiquei meio anestesiado, digamos assim. Eu vi 10 minutos e pensei, vai continuar sendo uma longa cena de ação até o final. E pra mim foi um pouco isso, assim, sabe? E é isso, por enquanto. Uau, eu tô positivamente chocado. Alexandre! O que eu travei quando tu me chamou, Rafael. Acho que sim. Barbada, aqui tem pontos de corte, as pessoas não vão estar ouvindo isso. Ou o Rafael esqueceu de editar e as pessoas estão ouvindo. E que problema tem? Alexandre! Traz pra gente qual a tua relação com o Mad Max, a Estrada da Fúria, então. Tá, beleza. Eu assisti não sei quantas vezes esse filme já, vi várias vezes, vi no lançamento, vi no cinema. E aliás, tem um vídeo no meu canal, se vocês gostam de ASMR, tem um canal de ASMR, tem um vídeo dedicado, depois eu vi de novo pra fazer o vídeo pro canal. E cara, eu não tenho, é um dos meus filmes favoritos do cinema contemporâneo, do cinema recente, do cinema no geral. Eu acho que ele é um dos filmes mais bonitos da história do cinema, sinceramente falando. E eu tive algumas impressões diferentes nessa última vez que eu assisti ele, que eu até comentei com a Bi. Aliás, a Bi não pôde gravar o episódio hoje, que o Rafael falou no começo ali, mas ela tá com um resfriado, ela tá com a voz meio prejudicada, daí ela não pôde gravar. E depois ela mandou um recado aqui que eu gostaria de ler pra vocês. Por favor. Porque ela queria muito falar pra ela ter que mandar... não, mas ela tá ruim de voz, né? Senão eu ia dizer que tinha que mandar uma mensagem de voz. Não, acho que não vai ser possível. Mas, cara, eu compreendo esse filme como uma experiência, estética fantástica.
E eu tive, assim, 2 impressões que me vieram à cabeça nessa última vez que eu vi. A primeira coisa que me surpreendeu é que eu chorei assistindo o filme. Tipo, em um momento. Tá? Não, eu me passei o filme inteiro chorando, mas tipo, eu me peguei chorando em um momento. Cara, esse episódio é uma surpresa atrás da outra. E foi... Vai ser repetida de emoções. Não, mas... Desculpa. Não, tipo, chorar vendo filme não é nada, tipo, de outro mundo, né? Já chorei vendo vários filmes, mas... Eu também já, Deus. É que, em específico, com esse filme, o choro veio de a palavra da moda, né? Veio de um lugar... O choro acontece. Não, eu estou ironizando, mas o choro, ele foi motivado por algo que eu nunca tinha me motivado a chorar vendo um filme, ou, tipo, raramente acontecia. É que esse filme é tão bonito que enquanto as imagens iam passando, eu ia me encantando cada vez mais, eu fui lembrando, né? Tipo, é como o Wagner falou, esse filme, ele dá uma sensação boa e eu me lembrei, tem filmes que me lembram por que eu escolhi fazer cinema, por exemplo, sabe? Ou coisas assim, sabe? E esse foi um deles, e ele me trouxe memórias boas. E aí isso juntando a beleza estética, me fez chorar no momento do filme ali. Massa. E depois eu li uma curiosidade, que esse é um dos filmes favoritos do Bong Joon-ho. E ele disse que ele também teve essa experiência, ele assistiu o filme e o filme levou ele às lágrimas. E narrativamente não é um filme que te sugira isso, sabe? Pela narrativa. Claro que não. Mas pra mim teve esse efeito também. E outra coisa que eu falei com a Bia é que, cara, chegou um momento que eu comecei a analisar o enquadramento, né, e a disposição das coisas diegeticamente. Esse filme é extremamente bem dirigido, é incrível a maneira que o George Miller dispõe os objetos, os personagens em cena. E eu falei pra Bia, cara, cada frame desse filme, quase 100% de cada frame desse filme poderia ser uma pintura, poderia ser um quadro, sabe? E depois isso fez muito sentido. Inclusive, quando eu li a outra curiosidade. Estão focando nos personagens, não só as percepções. Sim. E depois isso fez muito sentido quando eu li que, na verdade, ele foi projetado o storyboard antes do roteiro. Que, na verdade, não tinha roteiro. E eu até brincando com a Bia, eu falei, se esse filme não tivesse, de fato, roteiro nenhum, ele ainda seria um grande filme. Porque eu acho que a proposta dele é essa, sabe? E pra mim, bate muito essa questão estética. É lindo. O filme é lindo. O tratamento de imagem desse filme, a fotografia, o preto e branco eu não sei como é que é, mas o tratamento de imagem desse filme é absurdo. Tem cenas que são todas azuis, tem cenas que são todas laranjas, e é tudo muito bonito. Então ele chama muita atenção, sabe? E para início é isso, assim, é um filme que me encantou muito. Tem essa proposta que já falada de ser uma cena longa de ação que eu também gosto. E eu acho que eu embarquei no filme pela questão estética, inicialmente, que é muito impressionante. Os figurinos, né? Direção de arte, impecável. Mas eu acho que de começo é isso. É um filme que eu gosto muito desse filme, sou muito fã desse filme. E só queria, agora no final do comentário... Por favor, vai fundo. Que a Bia escreveu. Porque ela escreveu porque ela queria muito falar desse filme, mas infelizmente ela não pôde. Ela escreveu palavras dela. Eu tenho dificuldade em fazer listas de preferência de qualquer coisa, mas para este filme fica fácil colocá-lo entre os meus 10 favoritos. Para além da narrativa, Estrada da Fúria é um deleite visual. É um quadro em movimento em que 2 horas passam em alta velocidade. Figurino, fotografia, maquiagem, trilha, principalmente a trilha diegética, efeitos práticos, atuações e direção compõem uma experiência prazerosa e tensa que até não me agonia a poeira e secura do ambiente. A queda de uma figura degenerada e autoritária que humilha e escraviza o feminino, realizada através da mão de uma mulher e, surpreendentemente, contada por um homem, traz a esperança de redenção que tanto queremos. Testemunhe. Foi a mensagem que ela mandou. Genial. Muito bom. Manda os parabéns pra Bibi, acho que ela mandou muito bem no texto. E eu concordo com o conteúdo também. Só 2 coisas rapidinho que eu queria comentar antes da gente entrar a fundo. Primeiro, quando eu falei que foi uma surpresa, não é que tem algo errado, pessoas chorarem em filmes, nem nada assim. É que o Alexandre especificamente falar desse jeito de um filme eu nunca tinha visto na história desse podcast, então pra mim foi uma surpresa. Só isso.
Não tem nada de errado chorar, eu choro em filme o tempo inteiro. É sadio, inclusive. Claro. Mas... Não, óbvio. O mais surpreendente é que eu não tava esperando chorar por esse filme. Entendeu? Massa. E veio muito espontâneo e eu me estranhei chorando. Eu fiquei tipo, tá, mas por que eu tô chorando? Foi uma sensação estranha. Que massa. E a segunda coisa que tu falou um pouco da trilha sonora, e que é a coisa que mais me chamou a atenção, e eu queria falar agora, assim, pra não sair da minha mente, porque é fácil de esquecer disso. Acho que falando dos outros lances do filme, que é o quão... Eu vou usar uma palavra aqui que não é exatamente o que descreve o que eu quero dizer, mas que acho que chega mais perto, que é o quão operático esse filme é. Eu tinha esquecido que ele é praticamente um musical... que não é musical, né? Não tem músicas cantadas, não é... A música não domina o filme, nem nada assim. Mas os momentos chaves todos, assim, é super dramático, tem um tom meio... que as coisas são mais importantes do que qualquer coisa do mundo, assim, tipo, é um filme no qual, quando o personagem tá desesperado, abre um puta plano do deserto e aquele personagem se ajoelha no chão e se vira pro céu, sabe? Tipo, coisa que a gente diria que é over em outros filmes, mas aqui, nessa linguagem, funciona demais, porque o filme inteiro lida nessa grandiloquência, assim, que eu acho muito impressionante e me agrada demais, assim. Então eu só não queria deixar passar isso, que eu acho que é um filme, praticamente um musical não cantado, que é incrível. Eu acho que é verdade, eu acho uma boa análise, né? Porque, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, mas é um musical, ele é musical por... Acho que a música vem sei lá, do barulho dos motores, veículos, basicamente, né? Das explosões, mas é verdade, acho que é uma música... Se tu pensar, pensar em um filme montado em atos, e no final de cada ato ele tem um fade pra preto, sempre. Acabou um trecho da história, vai pro fade to black, assim. É quase como uma cortina fechando, e daí abre numa outra cena, num outro momento, e o filme... É verdade. E é assim, são coisas que... Ele é operístico, né? A gente tem o termo space opera, mas esse poderia, sei lá, ser um road opera. Desert opera. É uma coisa assim, sabe? Mas ele tem essa coisa da grandiloquência, assim. Que é uma coisa que acho que... Tá, eu acho que eu sempre meio que subconscientemente saquei do filme, mas vendo agora, me chamou muito a atenção pro positivo, assim, me impressionou. E daí, enfim, agora podemos entrar na discussão geral do filme, não sei por onde a gente quer começar, se é do começo. Eu acho que eu vou falar rapidinho também, eu vou dominar o episódio agora por mais um minuto. Mas é que é impressionante que eu... Tô gaguejando até. Mas lembrando de, assim, quando eu comecei a me conhecer por gente, um dos primeiros filmes que eu fui na locadora, peguei, jovem demais pra ver, e assisti, foi Mad Max 1, com Mel Gibson, dirigido pelo George Miller. É um filme completamente diferente, muito interessante. Vale a pena, aliás, todos os Mad Max valem a pena ser vistos. Depois o 2 saiu, foi meio que uma sensação de locadora também, eu aluguei 300 vezes, até saiu o Estrada da Fúria, era disparado o meu Mad Max favorito, que é basicamente o Estrada da Fúria para a década de 80, basicamente. E daí na década de 90, com a Tina Turner, falecida, descansa em paz, saiu Na Cúpula do Trovão, que foi hit da sessão da tarde, eu vi umas 300 vezes, me introduziu ao saxofonista bombado, que não é esse o nome dele, mas quem conhece vai lembrar agora com certeza, porque eu acho que ele aparece no filme e tá no clipe da música. We don't need another hero. Incrível. Essa música é muito boa. Olha aí! E só que é bizarro pensar que, cara, Mad Max 3 sai ali, comecinho da década de 90, eu acho. Ou 89, assim, rabeiro dos anos 80, começo dos anos 90. E basicamente a minha vida acontece quando de repente em 2015, cara, eu ouvi história a minha vida inteira, que o George Miller tava com os carros do Mad Max prontos na garagem da casa dele na Austrália, esperando rodar o filme e não conseguia orçamento e nada acontecia. De fato, Rafael, só deixa eu entrar na tua respiração. Esse filme tinha um projeto de ser feito em 2003 com o Mel Gibson. Exato. E acabou não sendo, porque o Mel Gibson estava em outros projetos, a Paixão de Cristo, aquele que ele estava fazendo, e acabou não fazendo, daí foi adiado e foi só em 2015. Rodado. É um daqueles filmes que virou mito, assim, um novo Mad Max vai sair. Eu ouvia as histórias e pensava, cara, cada minuto que passa, esse filme fica pior.
geralmente projetos assim que se arrastam pra ser feitos, quando saem, tu entende por que se arrastaram pra ser feitos. E esse foi impressionante, assim, foi um filme vital que saiu do nada, assim. E veio no momento certo, com uma discussão feminista, quando tava explodindo o Me Too nos Estados Unidos. Tipo, o timing dele foi meio que impecável também. Enfim, tô falando demais. Vamos falar do filme por si só. Mas acho que eu queria trazer um pouquinho de contexto também. Essa questão do feminismo, parece que tem uma mulher envolvida no roteiro ali. Não foi da cabeça do George Miller. Tem, mas não tá acreditado. Ah, bom, então isso é um problema. Mas é por causa do sindicato lá, não é necessariamente por exclusão nem nada assim. Acreditado não tá. Enfim. Mas eu não queria trazer. Parece que é pessoal, mas a pessoa não me deixa, assim. Eu discordo frontalmente do Leonardo. Primeiro, essa coisa o desprezo, né? Não, porque ele é estética e tem um fiapo de narrativa, um rascunho de roteiro. Assim, primeiro, um esboço de roteiro. Primeiro que é uma visão tacanha de crítica, assim, né? É o vinho e queijo total. Tipo, a estética é a narrativa. Eu não vejo separação. Eu posso sair da chamada se vocês quiserem. Não, fica aqui, Leonardo. A gente precisa de vozes. Não, a gente precisa de vozes que contraponham também. Sim, concordo. Essa ação, cara, é uma guerra, é uma narrativa de guerra. Tipo, tem esse Morton Joe que ele é roubado, né? Na cabeça dele ele é roubado, e ele conduz uma guerra. Não é só estética, não é puramente um virtuosismo. Essa é a narrativa do filme, né? A história está sendo contada através dessa perseguição. A própria questão musical do guitarrista é incrível aquilo, porque eu tinha esquecido de como ele aparece, né? Eu lembrava dele numa cena, mas ele aparece recorrentemente, porque ele que conduz aquela guerra, né? O papel dele é de mobilizar a tropa. Então tem um momento lá que eles estão parados. Se os carros são orquestra, ele é a batuta, basicamente. E aí quando eles voltam para a perseguição, quando eles veem a Furiosa novamente, o guitarrista ele corre pro posto dele e começa a tocar, porque ele conduz, ele é a figura que dá a coesão daquele exército, né? E promove, incentiva aqueles loucos a continuar a perseguição, né? E embora seja uma história simples, o que não significa ser uma história simplória, ao contrário, é uma história simples de perseguição, e né, não tem nada muito complexo nisso. Esse elemento feminista eu acho genial. É genial aquilo, porque aquelas mulheres aparecem, inclusive eu tenho uma amiga que não quis assistir esse filme, porque no início ela achou que mais um filme de homem retratando mulheres como objeto, porque no início elas são retratadas assim, as paredeiras, né? Então elas estão presas, tem aquelas cenas das mulheres mais velhas tendo seu leite sugado, um troço forte. Isso é subvertido de uma maneira tão bonita ao longo do filme, né? Então não é na tua cara no sentido da exposição da fala, né? Mas é através é nessa perseguição que a gente vê essas mulheres se unindo, e essas diferentes gerações, esses diferentes tipos de mulheres, né? Tem as esposas que estão fugindo para uma vida melhor. É uma soldado. Tem as anciãs que também tiveram que se brutalizar e se tornar soldados. Essa facção das mulheres eu acho a mais legal, assim, e é a coisa, para mim, mais marcante do filme, assim, porque é muito legal. Os personagens são e é uma coisa que tu não vê nesse tipo de filme. A gente só vê mulheres sendo vitimizadas mesmo, assim. A gente não vê, não, essas mulheres, elas fazem uma armadilha arapuca pra pegar a cara que vai tentar salvar a mulher que tá ali exposta, e elas são cascuda mesmo, dão tiro de sniper. Tipo, é uma coisa genial, assim, se vê muito pouco. E revendo ontem, e essa questão que o Alexandre trouxe, que ele ficou emocionado com o filme, mas pela questão
né, da estética, de como o filme né, foi construído. Eu fiquei muito emocionado na cena em que essas diferentes mulheres se encontram, quando a Furiosa com as esposas chegam no antigo lar da Furiosa. Eu achei aquilo tão sensível. Aquilo é muito forte, É uma coisa que não tinha me dado. Eu fiquei impressionado com essa cena a primeira vez, mas ontem eu achei de uma sensibilidade, né? Aquelas diferentes mulheres ali se reencontrando, tem uma irmandade ali. Inclusive as pequenas brincadeiras e provocações que elas fazem entre si. Elas ficam se provocando, essas diferentes gerações, as mais velhas com as novas, elas estão se conhecendo, né? Tipo, olha só essa mulher, né, que é toda esbelta, né? E elas já mais brutalizadas e ao mesmo tempo mantendo uma esperança, né, de ter o mundo que elas a velha das sementes, eu quero ser neto da velha das sementes. E depois a Furiosa percebendo, né, que aquela esperança dela era vã, assim, eu achei lindíssimo, de uma sensibilidade que eu acho meio surpreendente se ver num filme desse tipo, sabe? Então, se ele fosse só essa perseguição maluca, né, essa coisa do, meu Deus, olha a dificuldade que é montar esse filme, construir um filme desse, dirigir um filme desse, se fosse só isso, já seria grandioso, mas esse elemento, acho que a Bibi, na fala dela, trouxe isso, né? Mas esse elemento do feminismo e da construção dessas personagens, desses diferentes tipos de mulheres, né, da solidariedade nesse mundo completamente árido, eu achei muito tocante, assim, e surpreendente. Cara, eu vou emendar um pouco, é mais pro fim, obviamente, mas eu vou trazer, porque eu acho que a mensagem de o mundo é cruel e injusto, nos oprime e subjuga, nós temos que fugir daqui. Ok, a motivação é fugir daqui. E depois, no final, a resposta é ser não, a gente tem que voltar para nossa sociedade e a gente pode mudar ela. É muito forte. Tipo... Sim, é uma puta mensagem política. Tipo, isso... Essa foi totalmente a coisa que eu mais tirei, assim, revendo, foi qual é o significado deles voltarem pelo mesmo caminho, que a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio, isso é meio que um gimmick só pra ter mais conflito ali, porque senão vai ser 3 horas de gente viajando no sal, mas não, cara, não, tu faz a tua própria esperança em casa, tu não precisa sair de casa pro incerto, sabe, isso é muito, muito forte, muito bom. E depois, no final, em si é muito bonito. Desculpa. Eu queria trazer um elemento muito pessoal em relação a essa cena, essa mensagem que o Rafael trouxe, e essa cena da Furiosa, quando ela se dá conta, né, de que, enfim, ela tá perdida ali, desesperançada, né, e ela se ajoelha, né, essa cena é lindíssima. É incrível, sim. Aquela cena, aquela imagem, ela foi o meu papel de parede durante muito tempo. Durante o meu período de mestrado. Porque durante o mestrado eu estava escrevendo a minha dissertação e eu fiz o processo seletivo para o doutorado, passei com bolsa, e isso me deu uma urgência, porque eu estava travado com a escrita e agora eu estava naquela situação, eu passei no doutorado, eu tenho bolsa e eu preciso terminar essa merda, preciso escrever. Aí eu coloquei aquela cena no meu de desktop, eu me sentia assim, a Furiosa, assim, no deserto, eu estou desesperado, né? E a mensagem, e essa mensagem que é tipo, cara, porque nesses momentos a gente só quer fugir, a gente fica pensando, se eu fosse um herdeiro e eu pudesse jogar tudo pro alto e me livrar dessa merda, acabar com essa bosta desse mestrado, desse doutorado, seja o que for, se eu pudesse simplesmente desistir, fugir para qualquer lugar. E aí tu se dá conta, um momento tu se dá conta, tu precisa encarar aquele problema, né? Tu precisa voltar para as suas atividades, para a tua pesquisa, para a tua escrita, para qualquer coisa, e encarar de frente, né? E voltar para aquele caminho que tu fez tentando fugir, mas tu volta e dá um jeito. E tu volta diferente, não adianta. Tu volta diferente, volta, né, com mais gana. Eu fico emocionado com esse filme. E o Leonardo, ele tá morto por dentro. Assim, ele tá... Nossa, sempre sobra pra mim. Bom, já que sobrou pra mim, já que o Wagner deu esse passe pra mim, assim, eu não quero ser o chato da sala, mas sendo super sincero, eu vou discordar frontalmente dessa ideia de que o Mad Max Estrada da Fúria é um filme feminista. Eu vou discordar, sim, frontalmente.
não é pela questão de ser dirigido por um homem, não é pela questão de ser roteirizado por 3 homens. Eu não vejo toda essa, sei lá, esse cuidado ou essa complexidade ou até talvez esse protagonismo dado para as mulheres no filme. Eu acho que sim, as mulheres têm alguma ingerência ali, elas combatem os caras do Immortan Joe, a Furiosa tem o plano de fugir com as paredeiras é todo dela, ela que decide atravessar o deserto para encontrar ali as mulheres lá na Terra Verde. Mas assim, são colocadas ainda como uma função, tipo, ainda tem muito dessa função das, sabe, subjugadas pelo Immortan Joe, como a base delas são personagens que são subjugados pelo Immortan Joe, são as paredeiras. Charlize Theron era, sei lá, aliada ou propriedade do Immortan Joe até que ela foge. Né? Então, tipo, é um filme que tem muito uma narrativa assim de tipo, elas conseguem fazer isto, mas em boa parte elas conseguem fazer isso porque tem o Mad Max do lado delas. Tipo, a ideia de voltar para a Cidadela e fazer o caminho de volta vem do Max, não vem da Charlize Theron, não vem de nenhuma das paredeiras. Então, tipo, eu sinceramente, assim, eu acho colocar o filme como um filme feminista, um filme que engrandece as personagens femininas, eu sinceramente acho que não. Acho que ele coloca elas de uma maneira até bem superficial, assim, sabe? Como ferramentas da história. Ali, tipo, as 5 paredeiras, ou acho que são 5, né? Pra mim, elas não têm uma diferenciação de personalidade. Elas são, tipo, uma personagem dividida em 5. Para mim não tem uma diferenciação assim entre elas. Não que o personagem do Mad Max, por exemplo, seja um personagem muito complexo. Não é um filme de personagem. Eu também... É isso, assim, não é um filme de personagem, não é um filme com personagens complexos. E essa é a proposta, beleza. Mas, assim, dizer que é um filme que ressalta personagens femininas ou feminista, eu discordo meio que frontalmente. Assim, acho que tem outros filmes que fazem isso muito melhor, de maneira muito mais inteligente e justa do que o Mad Max. Assim, para mim, o Mad Max é um filme, assim, muito mais um filme de, sabe, mais um filme de macho do que um filme que tenta problematizar alguma coisa, assim, tipo, não vejo muito dessa forma, assim. Mas por enquanto é isso. Nossa, não dá, né? Não, se o Wagner não quiser ouvir minha opinião, eu posso sair da chamada também. Não, é que eu acho que depende do que tu tá chamando de feminismo, né? Bom, sim, elas começam como escravizadas, né? Como isso é colocado, elas são propriedade. É uma história anti-opressão, né? Então, em algum momento alguém tem que ser oprimido, senão... É uma história de emancipação delas. Mas tudo bem, mas aí tá, ok, mas aí colocar que é um filme que ressalta, não sei, eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo. Tipo... É o filme mais feminista que tem? Óbvio que não, né? É um filme de maior complexidade em relação às questões de feminismo. Até a gente pode colocar como ingênuo aquela história de sororidade, daquelas mulheres muito diferentes, né, se unirem e não ter nenhum conflito, nenhum atrito, né? Então, não é uma narrativa complexa sobre feminismo, mas eu estou falando desse filme, né? Não estou colocando ele em perspectiva. Mas é mais sofisticado do que parece, eu diria. É mais sofisticado do que parece. O plano delas, da fuga, é da Furiosa com as esposas. Não, sem a Furiosa a história não acontece. Então o protagonismo dela é não acontece. Inegável. Com aquela mulher. Eu acho que dá pra interpretar até que ela é a protagonista do filme. Pra mim, ela é a protagonista do filme. E isso de que o Max que indicou o caminho, sim, né, ele que sugeriu que elas voltassem. Elas estavam indo atravessar o mar, né, de sal. Mas, assim, pra mim, o Max é muito mais uma ferramenta delas do que... Pra mim, ele subverte esse tropo do o homem que salva. Ele não salva ninguém, né? Ele as ajuda. Ele coopera, é diferente. Eu lembro cara, deixa eu só fazer uma observação. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme
de ter aquela lembrança, esperar uma coisa do filme e ter uma quebra de expectativa justamente em relação ao protagonista. De esperar aquela coisa, a história clássica do o herói, o Mad Max vai salvar todo mundo e vai fazer tudo, tá ligado? Daí tu chega no filme e eu tive essa impressão mesma do Wagner, assim, que tipo, é um personagem, não vou dizer coadjuvante, assim, pode ser considerado, mas um personagem tipo acessório, assim, tipo, que ele serve ali pra contribuir em partes, mas não sei se ele é o motivador da história ali. Pra mim, uma das coisas que me encantou na primeira vez foi justamente essa subversão de expectativa e ver que a Furiosa é quem estava tomando protagonismo ali. E, não sei, pra mim, eu tendo a concordar mais com o Wagner nesse sentido, só que eu também acho que não se trata de uma narrativa complexa, tipo, de um filme que vá discutir feminismo com todas as suas complexidades e nuances, sabe? Eu acho que, até porque ele não se propõe a ser complexo em nada, é uma narrativa simples, né? Uma narrativa pra mim ele é complexo na maneira que ele foi feito, no virtuosismo técnico dele. Pra mim é essa a complexidade do filme. A complexidade da história, pra mim, é meio... Eu vou dizer, cara, que foi curioso, porque depois que eu vi esse filme eu pensei, é capaz que o nosso episódio soe um pouco parecido, não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver o filme, mas com A Viagem de Chihiro. Que eu lembro muito bem que no episódio de A Viagem de Chihiro chegou um momento em que a gente falou, é meio difícil de discutir esse filme porque ele é tão virtuoso tecnicamente e esteticamente, ele é tão bonito, os traços são tão bonitos e muito da tua sensação vem disso, muito da tua interação com o filme vem um pouco disso, então ele é um pouco mais difícil de discutir racionalmente. E eu fiquei pensando, talvez esse pensamento também se aplique aqui, entendeu? Porque é um filme que tem essa pegada também, que tem essa proposta estética, como a gente falou, como falou no começo, é um filme que foi feito, o storyboard estava todo pronto muito antes do filme existir, do roteiro existir. Então, talvez tenha essa discussão também de se não é... o que essa proposta estética faz com a gente, onde é que ela nos move também, né? E é uma coisa meio que intangível que tu não sabe. Às vezes tu não sabe. Vou ser sincero, às vezes tu não sabe por que tu gosta de um plano ou de um. Ela é simplesmente muito encantadora. É simplesmente muito bem composta, bem iluminada, bem bonito, bem dirigido. E obviamente que às vezes tem planos e cenas que são simbolicamente relevantes para a narrativa também. Essas questões, essas pinceladas que ele dá sobre feminismo, né? Sobre até revolução. É um filme que é revolucionário. No final, elas tomam o poder e são aclamadas pelo povo. E o povo que diz para elas, deixem elas subirem. Então é meio que o povo tomando poder naquele momento. Então também pode ser visto como um filme revolucionário, mas é aqui, até ali, né? Até ali, ele não se aprofunda muito em nada. E lançar essa discussão também do quanto essa experiência imersiva, estética, que até me lembrou, fiz esse paralelo com A Viagem de Chihiro, torna, às vezes, certas coisas difíceis de se compreenderem racionalmente. Mas isso... eu não sei, pra mim o Chihiro pega mais pela lógica de sonho, assim, que meio que qualquer coisa é aceitável. O Mad Max não, é um filme fechado, bem contado, que acontece, vai de ponto A para ponto B, enfim, se resolve. E essa questão de ele ser mais visual do que texto, eu concordo. Só que eu acho que filmes não precisam ser necessariamente só texto, ou só visuais, ou só auditivos, enfim. É válido. Eu também acho que não. Mas o que eu queria só abrir um parênteses rapidinho, que é essa história de debater o protagonismo, e se o Mad Max tem influência na história ou não. Ele tem, obviamente, porque ele é, de fato, o protagonista do filme, apesar de a maior parte da ação ser liderada pela Furiosa, mas esse é o conceito inicial lá atrás que o George Miller teve quando ele pensou, vamos fazer continuações. O primeiro Mad Max é um filme de vingança. O Mad Max tem a sua... O apocalipse tá acontecendo, acho que matam a mulher dele, ele tem que se vingar, ele fica louco, pega um carro de polícia, modifica e vai matar os carinha lá. É isso, primeiro filme inteiro. Um bom filme, mas é simplicíssimo também. O 2 já é, tipo, Mad Max encontra uma sociedade que tem um problema, eles precisam transportar um caminhão, tem uma outra facção que ataca eles, e ele ajuda eles a completar esse plano.
E na época, o George Miller falava, eu vejo mais o Mad Max como uma maneira de contar uma história do que um personagem. Ele é o cavaleiro sem nome que aparece numa cidade onde naquela semana vão ter protagonistas, pensando como se fosse uma série, assim, que vão assumir o palco, e o Mad Max tem seu papel na história, mas sai de fininho. Daí na Culpa do Trovão é 100% não isso, mas no Fury Road ele consegue trazer esse conceito, assim, meio que totalmente, assim. Dá pra imaginar que é basicamente o episódio da semana, e na semana que vem o Mad Max vai estar em outro lugar, lidando com outras pessoas, ajudando outra causa que ele necessariamente talvez nem acredite, que acho que é o caso aqui, ele não tá nem aí pra emancipação das mulheres ou pra dominação da cidadela, ele só quer... Ele simpatizou com essa gente por algum motivo e, vamos dar uma mão e vai embora. Inclusive, o filme da Furiosa, acho que vai estrear ano que vem. Esse é o maior erro que eles podem fazer. O filme da Furiosa é esse, acabou. Mas o próximo Mad Max também tem pré-produção, que é o Mad Max The Wasteland. Não sabia, eu descobri hoje. O filme da Furiosa, assim, sinceramente, pode ser prequela, pode ser qualquer coisa. Pra mim não precisa. É prequela. A história dela tá contada, sabe? Não, porque a Charlize Theron, né? Porra, é uma sacanagem, né? Ela queria fazer... E aí pegaram uma atriz novinha lá, a do Gambito da Rainha. Anya Taylor-Joy. Ela queria fazer o filme? Eu não sabia disso. Ela queria, ela brigou pra conseguir o papel e... mas provavelmente é contando a história de como ela chegou lá no Immortan Joe, os trabalhos que ela fazia. E daí tem vários toques nesse filme. Desculpa, vamos voltar lá pro começo, que tem um momento que eu acho genial, assim, que ninguém fala, porque é um toque super sutil também, que é como a Furiosa já fez essa coisa 300 vezes de pegar o carro e sair da rota prevista, porque o carinha só vem e pergunta pra ela, o que a gente tá fazendo? Ela, outra, a gente vai pro outro lado. E ele só comunica, beleza, gente, a gente tá indo por aqui pro norte. É uma missão secreta, não sei o que. Tipo... Eles perguntam, por quê? Não sei se foram ordens. Exato, tipo, é como costumeiro, sabe? Eles só vão se dar conta que a Furiosa tá quebrando alguma regra ou alguma expectativa lá depois que os caras já estão perseguindo eles. Isso eu acho uma coisa muito legal também, assim. Como ela meio que usa ali as ferramentas que ela tem pra... vou tentar sair fininha aqui, até onde der, e depois picar a mula. Não, ela é incrível. E, tipo, ela entra num território inimigo pra eles lutarem entre si. Sim. E ela se livrar, assim, tipo... Eu achei muito legal essa sacada também. E tem vários momentinhos, toquezinhos, assim. A gente precisa falar dos War Boys também. O personagem do Nicholas Hoult. É o George Miller, assim, basicamente descrevendo movimentos de internet, que eles falam em memes. É uma coisa muito doida e muito... pra mim, perspicaz, assim. Até em 2015 estava recém engatinhando. Hoje em dia a gente vê organizações de pessoas que falam em memes e reproduzem violências e outras coisas por aí. E os War Boys são basicamente isso, assim. São pessoas com câncer terminal. Fanatismo ali também. Oi? Sim, sim. Comentário sobre fanatismo ali também. E eles são pessoas com... tipo, não é câncer, na verdade. Eles são infectados por radiação, né? Todo mundo nesse mundo é infectado de radiação até certo ponto. Porque, enfim, não tem muito como escapar. Então a gente vê deformações, pessoas esquisitas das mais variadas maneiras. E os War Boys, assim, eles são caras que estão prestes a morrer o tempo inteiro, que são mandados pra guerra como pessoas descartáveis, e que tem esse negócio de fanatismo e toda uma religião construída em cima de motores e carros também, que eu acho muito legal. Eles têm um templo onde eles tiram as direções deles. O Leonardo tá me achando um idiota nesse momento, mas, né, não se pode agradar a todos. Não falei absolutamente nada aqui. Nossa. Na dúvida, grita, Leonardo. Esse é o lema do podcast. Não, na dúvida não agrida, de maneira nenhuma. Mas eu queria também ver o que vocês tiraram dos War Boys, assim, qual a interpretação que vocês têm. Como é que vocês sentem essa sociedade ali?
super... Qualquer opinião que eu for dar agora vai ser criticada. Não, né? pode dar tua opinião. Eu acho, não. Eu, por exemplo, o que o Alexandre falou dessa coisa, né, que tem aí retratado no filme o fanatismo. Tem alguma coisa ali de fanatismo retratado, tem alguma coisa desses War Boys que são completamente submissos ao Immortan Joe, e tipo, né, que meio que o objetivo deles é morrer em nome do Immortan Joe. Sim, eles seguem o grande líder. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E aí, que pra mim é isso, sabe? Não, sem querer ser o chato da sala, mas ok, pra mim esses elementos estão colocados, estão postos. Então ali ele constrói bem esse universo, entende? Ele constrói todos esses elementos. Que movimentos surgiram na internet a partir de memes e agem como exército para certos grandes líderes entre todas as aspas do mundo. Mas isso sempre surgiram teve, depois é coincidência. Não, isso sempre teve. Não foi por causa do Mad Max que surgiu. Não foi por causa do Mad Max. Ele sempre fez um comentário muito perspicaz. Não sempre teve. A internet é nova, Leonardo. É 10 anos pra cá. Não tô falando... Não, mas de seguir um líder cegamente, isso não é por causa da internet, isso sempre existiu. Agora, a questão de tipo, ok, isso tá colocado no filme, eu só acho que é colocado no filme, entende? Mas tá ali. Não tem uma discussão elaborada em cima disso. E isso não é uma crítica, eu não tô fazendo uma crítica, entende? Estou dizendo que, tipo, o filme coloca isso. É como se o filme fosse uma massa e daí tem esses comentários que são molho, mas, tipo, fica nisso, entende? Fica ok. São elementos. Tem um personagem do Nicholas Hoult ali, que tem uma certa transformação durante o filme, né? O Nicholas Hoult, que é um war boy, e ele tem ali um olhar, ele acaba se envolvendo ali com a trupe, com o Mad Max, com a Furiosa, com as esposas. E ele percebe, talvez ele tenha uma transformação ali, né? Percebe outro olhar para ele, que não seja aquele de que ele é um instrumento do grande mestre, e aí ele se rebela, né? Muda de lado. Então acho que esse personagem acaba sendo importante para isso, mas realmente não é uma discussão que se aprofunde tanto, é uma coisa bem dada mesmo, é isso aqui e pronto. Cara, é que eu discuto esse negócio dele não se aprofunda porque ele descreve uma sociedade em pouquinhos espaços que é um comentário muito bom, eu acho, da sociedade atual, assim, e é atual agora ainda. E o filme já tem 8 anos de idade, sabe? Eu não sei. Então, o que é aprofundar? Porque eu acho que eu tô com o Rafael nessa, é um troço muito complexo. Porque os War Boys e o Nicholas Hoult é um ator que eu acho antipático, eu não gosto dele. Mas ele tá mágico nesse filme. Eu achei que revendo, porque são jovens completamente. É um mundo completamente desesperançado. É muito sobre esperança, o fato de esperança esse filme. Então são jovens, são os fudidos, então estão na classe mais baixa daquela sociedade. Todos prestes a morrer ali. Estão prestes a morrer e estão desesperados por propósito. Então, ele chega a ser um personagem engraçado, porque no momento que ele é abandonado pelo Immortan Joe, por uma cagada dele lá, que é uma cena engraçadíssima, né? Que ele ganha a arma do líder, do deus daquela cidadela, e ele fica, meu Deus, e logo em seguida ele cai, né? Ele tropeça e perde a arma. Então, né? E assim que ele é abandonado, ele se converte pro lado da Furiosa, né? E do Max, porque é o que sobra. Ele também tem aquele diálogo quando ele tá numa crise de identidade que é legal. Com uma das mulheres. Ele é tão sem propósito na vida. Ele só quer ter uma função, né? Então no início ele quer morrer de qualquer jeito, né? E se sacrificar para dar um significado àquela vida patética que é a vida deles, né? Então os War Boys poderiam ser só uns Minions. Eu acho que num filme de ação seria ok se eles fossem só os Minions, mas não, ele vai além, né? E através desse personagem, né? E dá uma humanidade, né? Eles tornam o personagem comovente e complexifica, né, o papel dessas pessoas numa sociedade dessas. Que são os fudidos entre os fudidos, né? Complexifica um pouco o personagem do Nicholas Hoult. Os outros são todos mínimos. Bom, mas aí ou a gente faz um filme então de 10 horas,
Não dá pra fazer um filme de 2 horas de coisas profundamente. Tem vários exemplos. Mas eu não tô dizendo que isso é um problema, eu só tô dizendo que essa é uma característica do Mad Max. Eu não tô dizendo que é um problema. Quando eu disse que não se aprofunda é porque é na linha do filme. Porque não é a única... Não é o único comentário que ele faz. Mas eu não sei se é um filme... Eu discordo até o ponto, porque é um filme de ação que tá dando mais textura e mais profundidade no mundo que filmes de ação dão. É meio como Star Wars na década de 70. Tinha mais profundidade. Eu acho que o que o Alexandre falou é correto. Tipo, no filme não faço comentários. Eu coloco essas coisas, mas é um filme. Eu discordo absurdamente. Eu acho que é comentário de cabo a rabo. Sim, não são comentários. Como assim? Não aprofunda. O que não aprofunda? O cara está construindo um universo distópico, ele apresenta uma sociedade, ele apresenta uma hierarquia social estratificada do Morton Joe até a base, que são aquelas mulheres. Ele está descrevendo. Não, a base são as pessoas decadentes e detonadas lá e que não podem se viciar em água. Ele apresenta uma estrutura social, ele traz temas e comenta esses temas, ele desenvolve certos personagens, sobretudo a Furiosa, né? Ele tem esse desenvolvimento dessa personagem e tem uma ação espetaculosa. Então, enfim. Ele comenta esses temas? Sim. O que seria comentar esses temas? Não, eu tô perguntando pra ti, ele comenta esses temas? Eu não sei. Pra mim, comenta. Eu tirei várias coisas desse filme, inclusive opiniões que, vendo agora, são diferentes. O papel dele não é comentar, é produzir uma obra que possibilite o comentário, que possibilite a discussão. E pra mim, esse filme possibilita discussões. Não, tudo bem, eu respeito a tua opinião em relação a isso. Tipo, eu só não vi dessa maneira. Tipo. Fez-se o silêncio. Não, eu acho que eu concordo um pouco com vocês dois. Eu acho que sim, o filme possibilita essas discussões, mas ele... O que eu quis dizer, ele não se aprofunda porque não é essa a proposta dele, se aprofundar no sentido de se debruçar sobre esses temas específicos e explorar as personagens, as suas histórias, as suas complexidades, as consequências daquele universo. Aí vem uma discussão diferente. Eu acho que ele se aprofunda o suficiente para a história que está sendo contada. Bom, ok. Daí eu concordo com essa. E a história que está sendo contada e os temas que ele aborda são mais profundos que o gênero normalmente é capaz. Ponto. Concordo. Talvez. Da segunda parte eu não concordo tanto, mas... Me diz um filme de ação com mais temas mais interessantes que aborda de maneira profunda e tu saia... meu Deus, agora eu sei que... Bom, assim, de cabeça não vou me lembrar agora, assim... Não tem, Leonardo! Um filme de ação. Não tem. Ok, a gente viu todos os filmes de ação da história do cinema. Sim. A gente percebeu que Mad Max... Vamos chamar esse podcast agora de Eu Quero Ver o Mad Max até o final da minha vida. Pode ser também, então. Um ponto em que eu concordo, que talvez seja... que eu vejo uma superficialidade, é o final. O final é muito fácil. O final, especificamente, a tomada do poder, né? Tudo bem, a gente entende que aquele exército do Immortan Joe se perdeu, né? Eles foram dizimados ao longo do caminho, a cidadela está desprotegida, compreendo o povo acolher a Furiosa, né? E, tipo, que a Furiosa tem um certo status naquela sociedade, né? Ela tem, ela é uma figura central, né? Naquela sociedade. Os War Boys que sobraram, que são as crianças, na verdade, né, os aprendizes de War Boys, e os filhos do Immortan Joe lá, os outros, né, o fato dela descerem lá aquele andaime para ela subir, aquilo é muito fácil, né, não tem uma resistência ali, mas o filme, naquele momento, ele já me deu tanto eu relevo, né? Mas para mim aí sim há uma superficialidade.
Ali tem uma certa suspensão de descrença. Eu acho que é uma esperança. Eu acho que ele tá te dando uma... Uma esperança que tem que ter uma suspensão de descrença, né? Eu acho que ele apresenta tão bem aquela sociedade, aquela hierarquia, enfim, né? Que ao final, né? Vamos acreditar nessa esperança que é a mensagem final que ele quer passar, né? Mas esse final eu li mais, tipo assim, o Immortan Joe morreu, tipo, eu li mais no sentido de, o Immortan Joe morreu e daí as pessoas... Não é como se alguém gostasse do Immortan Joe, era meio que todo mundo é escravizado pelo Immortan Joe. Então, tipo, sei lá, se qualquer líder que seja minimamente melhor que ele que aparecer, as pessoas vão decidir seguir, entende? E a Furiosa é bem melhor que ele. O do povo eu acho completamente justificável. Porque, de novo, ele era um déspota, ele dava o mínimo de água que ele podia, né? Ele se via como um deus, ele se autoproclamava um deus, e aí é exposto o cadáver, né, dele lá, né? Então há um impacto. Eu tô falando os outros membros, as outras classes, né? Os Warboys remanescentes, não era do interesse deles a Furiosa assumir o poder tão facilmente. Mas, né? Também acho que não é... Tem a questão da aclamação popular ali. Eu entendi também com... Não sei se faz sentido isso, mas com medo de revolta popular, porque a população acolheu ali a Furiosa e pediu isso, que deixassem ela subir, que elas subirem e tal. Então não sei se não é uma coisa de, tipo, contrariar o povo, assim, e causar uma rebelião mesmo. Não, é a pressão do povo. Parte do povo, inclusive, sobe com eles. São as coisas que me chamou a atenção vendo agora. Tipo, não é só o pessoal do filme que sobe na plataforma, vem um monte de gente junto, assim. Acho que é meio que essa simbologia que ele tá buscando. Agora, se precisa de suspensão de descrença, não sei. Eu acreditei naquilo. Sinceramente. Eu comprei, então. Funciona. Acho que super funciona, assim. Eu acho que a única ponto que é, tipo... O que eu achei meio superficial foi esse único ponto, assim, mesmo assim, revendo. Né? Na primeira vez eu super comprei. E elas abrindo a água pra todo mundo, assim, deixando fluir também. Sim, e serem as mulheres que doam leite também, tem todo um... Enfim. Uma coisa que eu não falei, que eu queria só citar, é que, cara, Mad Max, pra mim, eu vi os primeiros faz muito tempo. E é curioso que a minha mãe é figurinista, tá? E eu conheci Mad Max porque ele era muito referência pra minha mãe em alguns trabalhos. E depois, quando eu fui assistir, eu entendi. Porque é muito deslumbrante, né? Essa criação de figurino que o filme faz e de objetos de arte e tal. É uma coisa que ficou como uma referência pro mercado, né? Pra indústria do cinema. Total. Muito. E os veículos desse filme são incríveis também. Só pra ressaltar isso. Eu gosto que... Tu disse que esse novo Mad Max foi uma referência pra tua mãe também? Ou os antigos? Não, cara. Os antigos. É que a estética dos filmes a partir do 2 é meio que unificada, assim. É um mundo no qual as pessoas... Sim. Tudo que elas conseguem juntar, elas transformam em alguma coisa que elas podem usar. Se um parafuso, tu gruda na tua roupa que vai ser tua armadura agora. Então, tipo, eu acho isso... É um conceito muito legal. Sim, hoje em dia, se tu vê um filme pós-apocalíptico com um carro na estrada, é tipo, o cara pegou esse do Mad Max. Ou se tu vê um filme pós-apocalíptico que se passa em barcos no meio do oceano, chamado Waterworld, também tem muita coisa de Mad Max naquele filme. O próprio livro de Eli, que eu revi não faz muito tempo, também tem uma coisa assim meio... Bom filme, inclusive. Em alguma cena. Bom filme. Aliás, eu não revi agora, então não posso dizer, mas quando eu vi, eu gostei. É bom. Achei que o Alexandre ia continuar falando e ele me deixou no vácuo. Não, mas é só isso, só pra dizer que eu conheci esse filme quando eu era criança, porque eu via minha mãe usando como referência alguns trabalhos, tanto de cinema quanto de publicidade que ela fazia. Ela sempre falava, Mad Max é uma referência aqui pra mim, pra construir tal figurino e tal. E, aliás, mãe, assiste Mad Max Estrada da Fúria. Eu já falei pra ela várias vezes. Ela não assistiu ainda. Ela não assistiu ainda. Eu acho que ela ia gostar muito, porque, cara, tem coisas muito legais aqui de figurino. Sim.
Quando falou os carros também, toda essa sociedade do deserto, assim, pessoas que sobrevivem e voltam a sua vida inteira pra adoração do carro, é meio que um comentário pra mim também perfeito da sociedade, que a gente tem essa adoração por carros hoje, assim, que é totalmente... A gente constrói as cidades pra carros, as pessoas só acontecem de morar nelas, e o futuro ser isso, assim, ao elevado à milésima potência é muito chocante / realista pra mim. E com os War Boys ele chega até quase a paródia, né? Os caras adoram carro a ponto de ter um Deus carro lá montado. Enfim, não sei, pra mim tudo isso me pega muito, assim. Um Deus carro montado? De onde eles pegam as direções deles, tem tipo uma entidade que tem uma cabeça montada por direções. Mas que não. Que eles meio que... Não vou dizer rezam, mas fazem tipo alguma reza, assim, pra tirar as direções de lá. Quando eles tiram. Uhum. Falou em direções, me lembrou uma cena sensacional do filme, que é quando cai a direção ali do veículo deles. Que eles engembram com uma ferramenta ali. Uhum. Eles pegam uma ferramenta numa chave de não sei do que e começam a dirigir com aquilo ali, é muito bom. Outro momento que eu adoro é quando eles estão com o motor tá meio que já dando mais pra lá do que pra cá, e o Nux ali pega gasolina, vai pra frente do motor, começa a tomar gasolina e cuspir pra dentro do motor pra dar aquele gás a mais pra eles alcançarem. O carro é muito bom, e o carro do lado também começa a fazer isso, fica aquela corrida de cara cuspindo, vai, muito doido. Também o ataque dos caras de varapau lá também é muito tri. Sim, aquilo é incrível. Aquilo é muito que bom. É o momento que o filme... Cara, o filme é super barulhento até aquele momento, de repente ele fica muito quieto e alguém é simplesmente pego de dentro do carro, assim, e só vê sair, assim. É muito bizarro aquilo, eu não lembrava de ser assim. Eu lembrava que aqueles caras vinham e tal, mas a cena em si eu achei muito impactante. Pra mim tem vários mesmo. O cara da guitarra é genial. Sim, tem uma cena que tiram a máscara dele. Ele aparece várias vezes. E não é só ele, cara. Tem uns instrumentos de percussão que aparecem algumas vezes também pra compor a trilha diegética, que é muito bom também. O cara tem um elemento meio Hellraiser ali, que ele é um cara... sei lá, ele tem um aspecto diferente dos outros Warboys, assim, apesar dele provavelmente só ser um Warboy numa roupa diferente, mas dá um clima meio surreal pra ele, assim. Toda vez que ele aparece também se mexe de um jeito estranho. Ele fica pendurado nos negócios meio cordão, assim, muito doido. A morte do Immortal Joe é maravilhosa. É de cair o queixo. Sim. É de cair o queixo. Esse filme é incrível. E tem a cena mais impactante do filme que eu tinha deletado da minha mente. É quando a grávida lá cai na estrada, o carro passa por cima dela, ela sobrevive, e depois a gente vê aquele parto forçado que provavelmente mata ela, e depois a criança nasce morta, assim, uma coisa que é muito dark, e o filme consegue colocar de uma maneira que é o menos chocante possível, assim. A gente passa a informação sem te abalar necessariamente, que eu acho interessante também. Eu não me lembrava que ela morria. E o Immortan Joe ali, eu teria um herdeiro, e o outro cara fala, eu tive um irmãozinho, ele era perfeito. É muito... E a cena que... É que é um mundo que as pessoas nascem com deformidades, Leonardo. Quando alguém nasce perfeito, é tipo um evento. Mas é que o filme é raso, então esse tipo de coisa passa, né? Não, eu achei raso, desculpa. Eu até posso recomendar um espetáculo para vocês que teve em Porto Alegre uns anos atrás, que é o Força Bruta, que são várias acrobacias, pessoas pulando de um lado pro outro, com vários figurinos, água e fogo, e fica nisso. O Mad Max me parece um pouco isso, assim, tipo... sim. Se tu gosta de acrobacias e gente pulando de um lado pro outro, pode assistir. Parece que agora em Porto Alegre também tem o Mirage Circus, tá em Porto Alegre também, pode ser uma coisa. O Leonardo é indefensável. Não, é isso. Alexandre, nos salva dessa... Não, cara,
eu acho que o audiovisual pode contemplar isso também. Além de não concordar, tipo, de achar que o filme faz outros comentários e tem a sua proposta que é maior do que isso, eu acho que o audiovisual pode contemplar essas experiências maravilhosas, estéticas e dinâmicas, cênicas. Não, sem Eu dúvida. não vejo por que não pode ser uma experiência. Não, mas eu nunca falei que não podia. Eu acho que pode, eu só não preciso gostar. Não sou obrigado a gostar sobre todo mundo. Não, ninguém tá te dizendo claro. pra gostar, a gente tá debatendo as opiniões só, é diferente. Muita gente tem que gostar, Leonardo. A gente só tá discordando de ti nesse sentido de, cara, é puramente estético. Puramente estético é se não tivesse um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Tu pode não gostar, tu pode não achar relevante pra ti, beleza? Chama de firula fácil. Beleza, não. Não é que vocês estão discordando, vocês estão rejeitando a minha opinião. Não, a gente tá discordando, a tua opinião não está sendo rejeitada. Não exatamente. Não, rejeitar é outra Não coisa. exatamente. Não exatamente. Não exatamente. Não, Leonardo, rejeitar é uma coisa, discordar é outra. Não Não exatamente. A gente tá discutindo ideias, não pessoas, calma aí. Ah, ninguém fez contato pessoal a ti, calma, cara. Ok. Vamos seguir na discussão, então. Segue ainda tem uma coisa para discutir. Mas que barbaridade. Olha o veneno que ele dispara e daí quer... Enfim. O quê? Não, mas para ser justo, embora eu continue discordando do Leonardo, eu acho que nesse episódio é o que eu não consigo achar nenhum ponto de contato com o Leonardo. Só esse. Não, mas esse é o que é mais acentuado, assim, eu não discordo completamente de ti. Dito isso, não posso negar que justamente por isso o Leonardo acaba sendo a figura mais importante desse episódio, porque senão ficaria 3 pessoas enaltecendo. É verdade. É verdade. Então a controvérsia, se não fosse o Leonardo, não teríamos controvérsia aqui. Então tem que reconhecer a importância do Leonardo nesse episódio. Isso aí. E aquela sociedade que é sugerida dos caras andando no atoleiro lá com perna de pau também, eu acho muito legal. O cara... Eu tinha esquecido completamente daquilo. O cara vê uma árvore e falou, gruda o coisa naquilo. Na árvore? É isso mesmo, na árvore. Tipo, o cara não sabe, perdeu a referência do que é uma árvore. É muito doido também. Enfim, são essas texturas, pra mim eu acho fascinante, assim. Eu acho que eu tô me repetindo já também. E por mais que tipo, seja temerário, esse filme dá margem pra quem quiser fazer spin-off de alguma coisa, tem muita margem ainda. Mas aí... Porque tem muita coisa introduzida. Aí a gente entra numa discussão que eu acho que pra mim não precisa absolutamente nada. Esse filme se sustenta e acabou. Tem margem. Eu rejeito, inclusive, o filme da Furiosa. Por mais que eu goste da personagem, eu não preciso ver mais. Não, mas se fosse um filme que tivesse saído de 2020 pra cá, certamente teria um monte de spin-off. Seria uma merda, né? Se tem spin-off do Batman, desse último Batman, enfim. Felizmente... mas vamos fazer o filme da Furiosa, né? A gente não vai escapar disso. Já foi feito. Inclusive. Tomara que seja bom, mas eu duvido, não sei. Não vai ser. Mas enfim, isso nos chega a qual a cena favorita de todo mundo. Acho que a gente pode começar pelo Leonardo, que vai ser mais curto, provavelmente. Pois é. Depois a minha opinião é respeitada, mas enfim. Apesar de tudo, eu falo piada e coisa e tal, mas eu respeito a sua opinião, Leonardo. Não tô aqui brigando contigo. Eu só queria trazer uma coisa que eu me lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez. Agora eu me lembrei que eu assisti os outros Mad Max antes desse. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ver o Fury Road no cinema, me veio a pergunta, que depois eu até procurei na internet, se esse Max era o mesmo Max dos outros 3 filmes. Isso tem uma teoria genial por trás, só que o problema é que envolve spoilers do 2. Mas enfim, eu vou falar rapidinho. No segundo filme tem um personagem que é uma criança feral que interage com o Max a certa altura. E assim, tinha muita teoria online na época que esse filme saiu, que esse Max, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele anda, tudo dele é diferente do Mel Gibson. E isso pode ser interpretado como o George Miller sugeriu, acho que numa entrevista, que a figura do Max
é vista por várias pessoas e dependendo do momento e de onde ele tá, ele pode ser retratado de uma maneira diferente. Mas tudo bem, no filme anterior, se não me engano, é o Max que dá pra criança uma caixa de música meio quebrada, que a criança fica ouvindo assim e fica fascinada. E nesse filme, no carro lá, no meio da perseguição, a certa altura, uma das parteiras lá vê a caixinha de música, a mesma caixinha de música do 2, e toca e sai a mesma melodia, assim. Então o link mais forte que teria desse Mad Max com o outro seria que a criança feral teria crescido e meio que, de certa forma, adotando a persona de Mad Max também, apesar de ser outra pessoa. E eu adoro essa teoria, pra mim é o que é fato, mas não é confirmada, né? É só uma teoria de fãs. Eu também, na época eu tinha visto mais ou menos isso, porque poderia ser uma coisa de que não é o personagem do Mel Gibson, é outro cara, mas que também atende pelo nome de Max, né? Tanto que ele não diz no... Não. Porque até aqueles... Eu não me lembro exatamente. Essa altura ele fala que ele era um policial. E isso é a backstory do Mel Gibson. Quem fala? O Tom Hardy fala? Se eu não me engano, é no começo do filme. Tem tipo tem um lore dump de 5 minutos no começo do filme, que é rapidinho. Mas ele fala a certa altura que eu era um policial e não sei o que, e papapá. Ele fala Road Warrior. Ele fala que ele era um Road Warrior. Também. Ele fala também. Ele fala... Tá. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Tá. Só que aqueles flashbacks bem rápidos que tem, eu também não consegui capturar exatamente se era de algum filme. Não é, essa é a coisa mais doida. Não é como se o filme fosse a continuação de um filme que não aconteceu, assim, é muito doido. Pois é. Essa é a parte que eu mais gosto, inclusive. Ter essas coisas e referências que não são. Que não tem, pois é. Eu não... Eu não sei, eu gosto muito da primeira cena do filme, onde o Mad Max tá ali de pé olhando o deserto, com o carro atrás. E o lagarto de duas cabeças fala com ele. Essa é espetacular. Que parece que o lagarto fala com ele. Essa apresentação eu gosto muito, assim. Que daí o lagarto sai correndo, ele pisa no lagarto e começa a comer o lagarto. Essa apresentação eu acho muito legal, assim. Eu acho que o que mais me marcou no filme, assim, talvez tenha sido essa cena, assim, essa cena de apresentação, assim. Mas a cena final, quando o Mad Max tá sumindo na multidão e a Furiosa dá aquele último olhar pra ele, eu acho bacana também. Esse agradecimento, assim, não verbalizado e tipo, ok, agora eu, Mad Max, vou seguir meu caminho porque não quero ficar aqui, assim, eu acho esse momento muito legal também. Essa dinâmica entre os dois. E é isso? Foram duas cenas. Ótimo. Não foi só uma, foram duas cenas. Leonardo, todo mundo sabe surpreender hoje. Eu tô na lua, é o melhor episódio do podcast. Com seus altos e baixos. Alexandre. O Leonardo falou a cena que eu ia falar, que é a cena inicial, que é muito impactante. Eu acho muito bonita aquela cena. Mas, então, tem duas cenas que eu queria... Uma sequência ali, que é a sequência azul ali, que é quando a correção de cor vai para um azul, é mais noturno, né, que eu acho muito legal. Que tem no meio das cenas tem alguns pontos de cor quente, né, feitos ali pela correção de cor, ou pela iluminação mesmo ali. Não sei como é que foi feito. Acho que a coisa mais efeito desse filme é a cor, assim, é extremamente digital, mas funciona pra mim. Sim, eu achei bem bonito. E a primeira cena que o guitarrista aparece, que eu acho que é muito impactante pra mim. Vaguinha! Tamo contigo. Pra mim, a sequência da Furiosa chegando até a antiga tribo dela, toda aquela sequência, ela reencontrando as mães, né? E até a descoberta dela de que o Vale Verde não existe mais, é um pântano e aquele desencanto. Eu acho que é uma sequência... Me surpreendeu, assim, revendo. Eu acho que é emocionalmente densa e complexa, assim, sensível. E pra mim é essa. Muito boa também. Eu vou escolher uma cena que, cara, é assim... Eu não lembrava que ela existia. E acho que
Leonardo, não é pra ti, tá? Mas pra muitas pessoas essa cena passa como uma piada meio despropositada, assim. Mas pra mim me marcou muito revendo agora, que eu achei uma cena interessantíssima e deprê, na verdade. Que é assim, a gente tá num mundo desolado, vida praticamente não existe, tu encontrar alguma coisa de bela, natural, é dificílimo. A gente não sabe mais o que são árvores, água, então é um privilégio. E daí o Nux vê um insetinho andando na mão de uma das mulheres ali. E ele põe o dedo, o inseto sobe no dedo dele, é um momento super tocante, tu fica... ele tá apreciando a vida. Só que ele nunca viu aquilo na vida, então a primeira coisa que ele faz como um bom ser humano é... Isso é de comer e come o inseto, assim. E eu achei essa cena, é um momento, assim, rápido, quieto, um dos poucos momentos quietos num filme cheio de ação, que eu acho muito tocante, assim. Pra mim fala muito do mundo, fala muito dos personagens. E é, pra mim, minha cena favorita. Também, destaque, assim, menção honrosa para o ataque dos palitos de dente gigante, que eu já citei, mas é genial. E o guitarrista, toda vez que ele aparece, eu tô feliz, então... Se tem um cara que eu queria que sobrevivesse e voltasse pra Cidadela e continuasse tocando música, é um músico. Músicos não precisam morrer nunca. Tá tudo bem. E qual a atuação favorita de todo mundo? A Charlize Theron. Olha aí. Vou dividir Charlize Theron e Tom Hardy. Eu pra mim é Charlize Theron / Nicholas Hoult, que é como o Wagner falou, é um ator que eu praticamente não suporto em outros papéis. Porém, nesse filme, a cena do diálogo dele com uma das mulheres, quando ele tá o mais desolado possível e ele fala, isso se os meus amigos não me pegarem, ou algo assim, que são o nome que ele deu pros furúnculos que ele tem no pescoço e que eventualmente vão matar ele. E, tipo, o personagem tá totalmente desolado e tem esse momento meio cômico, assim, ele vende tudo. Acho que é um personagem clichê de fazer, o radical que se vira contra os radicalizadores, mas eu acho que ele faz bem, assim, é um personagem tocante até certo ponto. E que nota final vocês dariam para Mad Max, A Estrada da Fúria? Eu acho que nós vamos guardar o melhor pro último, então, Leonardo, segura um pouco. Vaguinha, começando por ti. Eu vim pra dar 10. Assim, eu ia, mesmo sem rever, pra mim é um filme 10, mas essa versão preto e branco me tirou um pouco. Te botou do contrapé. E também acho que eu fui o veneno do Leonardo, acho que fez eu desgostar um pouco do filme. Então, não, mas... Vou dar 9,5. A responsabilidade é tua, se tu vai gostar ou desgostar do filme, não é minha. Não, acho maravilhoso, foi maravilhoso, 9,5. Viu? Quer dizer que ele não discordou tanto assim de algumas coisas. Alexandre! Não, cara, pra mim é 10, não tem... Comparando com outros filmes, com outras notas que eu já dei aqui, não tem, é uma experiência incrível, assim, pra mim sempre assistir esse filme. Compreendo as posições do Leonardo ali, até entendo algumas ali, embora eu acho que muito vai da proposta do filme ser outra, assim, ser uma coisa mais focada na estética, com comentários, como a gente falou no filme, com a profundidade necessária, como o Rafael salientou ali em algum momento. E eu sempre fico muito impactado com esse filme, eu acho ele lindo. Então, pra mim é 10, não tem. Até porque não faria sentido com outras posições que eu tive aqui, e só pra ressaltar que a Bi também deu nota 10 pra esse filme. Olha aí. Ela não escreveu ali, mas ela tinha me dito antes. Uma nota rápida só, Alexandre. As notas não precisam fazer sentido com posições anteriores. Isso não é um pré-requisito. Não, é que eu tento ter uma lógica interna aqui, mas tipo... Se pegar a minha lógica não vai fazer sentido nenhum, mas eu tô nota 10 pra esse filme, porque ele é perfeito, eu não vou ouvir o contrário. Eu vou tirar o headphone agora. Leonardo, fala a tua nota. Não vou tirar o headphone, pode falar a tua nota. Eu não vou gritar. Pode ficar tranquilo. Não, como eu sou uma pessoa que ouve opinião alheia, eu vim preparado pra dar uma nota, mas vou dar meio ponto a mais pra esse filme. Que generoso da tua parte. Então é 6,5.
É isso. E que filmes vocês recomendariam pra quem gostou de Mad Max, A Estrada da Fúria? Eu recomendaria um outro filme de ação que não para nunca, apesar de ter menos comentários sociais, ou tem comentários sociais sobre uma sociedade que não existe, que é o John Wick 4, que é um filme, assim, também me deixou sem respiração, basicamente. Ele tem, acho, talvez 3 momentos de respiro bem colocados e o resto é ação frenética. E destaque pra cena da escada, quem viu sabe do que eu tô falando. Cara, pra mim, assim, talvez minha recomendação seja um pouco óbvia, mas é um dos filmes que mais me lembrou essa dinâmica do Mad Max, que é o Exterminador 2, Exterminador do Futuro 2. Não acho Tem óbvio. ali o personagem Acho uma título, que é também fala de pós-apocalipse, tem um personagem título que também tem uma personagem feminina que praticamente divide ali o protagonismo. Então acho que tem algumas semelhanças. Apesar de chamar o James Cameron de feminista, seria um elogio absurdo, assim. Não foi minha pretensão. Não. Eu só não tô falando o que tu falou, eu só tô extrapolando. Que, meu Deus, James Cameron, enfim. Ele teve muito a falar sobre o submarino, né? Leonardinho, tamo contigo. Eu repensei minha nota. Vou dar nota 7. Okay. Eu vou dar uma nota 7. Nota 7. Eu tenho duas. Me lembrou um pouco o livro de Eli, que eu comentei antes em alguns momentos. É um filme de 2010 com Denzel Washington. Assistam também, tá? Tem uma estética Desculpa. bem legal esse filme. Tem uma estética, em alguns momentos, meio Mad Max, mas tu vê que tem cenas que são bem referência a Mad Max, assim. Tem uns tanques e uns carros andando pelo deserto e tu vê, isso aqui é pincelado do Mad Max. Ele morde um pouco da estética, mas a história vai pra outro caminho muito legal, inclusive. Mas eu tenho um quadrinho que eu li recentemente, faz uns 2 anos, acho, que é Batman, o Último Cavaleiro da Terra, escrito pelo Scott Snyder, que é bem bacana, assim, que também é uma história do Batman num futuro pós-apocalíptico, o Batman clonado e tal. E a primeira edição dessa história é basicamente o Batman numa camisa de força andando pelo deserto com a cabeça do Coringa na mão. É uma cabeça que inclusive fala. Legal. Só essa imagem já acho que vale a pena dar uma conferida. Então, um filme e um quadrinho. Massa. E pro próximo episódio a gente vai manter mistério agora, porque o... Calma, eu ainda não falei. Achei que você tinha falado, desculpa. Vai lá, Vaga. Desculpa. Rafael tava tão perfeito, Rafael. Sim, mas ainda assim eu vou manter o comentário. Rafael, assim, concordo contigo nesse episódio 100% e tu ainda trouxe como recomendação o John Wick 4. Eu pensei muito no John Wick 4, porque John Wick 4, assim, Mad Max e John Wick 4 me despertaram sensações muito parecidas, assim, de uma euforia infantil e pueril. Então, assim, Rafael, se tu tivesse gravado presencialmente, eu te daria um beijo na boca, Rafael. Não é à toa, é o host desse podcast. Ganhei meu dia, agora eu vou dormir feliz. 2 filmes eu vou indicar. Um é muito diferente, né? É completamente diferente do Mad Max, mas ainda assim é um filme de ação / espionagem, mas que tem a nossa excelentíssima Charlize Theron como protagonista, Atômica, né? Charlize Theron chutando bundas, a gente sempre quer ver isso. Então, primeira recomendação, Atômica. Eu gosto desse filme também, é interessante. É um filme, concordo, é mais ou menos. Não é um grande filme, mas é divertido. Passa uma tarde. Mas é um filme divertido, né? É uma boa sessão da tarde. Outro filme é um filme do Spielberg, 71, chamado Encurralado. Basicamente, um homem, né, viajando numa estrada deserta, quando ele passa a ser perseguido, sem mais nem menos, por um motorista de caminhão, que a gente nunca vê. E é um ótimo filme de perseguição. Então, é isso. Atômica e Encurralado. Perfeito. Eu vou correr risco aqui e vou falar mais uma recomendação que me veio à mente agora, que esse é quase o oposto desse filme, mas que é similar em vários aspectos. Também é um filme visual,
que dá pra dizer que tem pouco conteúdo, e esse eu concordo, tá? Tem menos conteúdo mesmo. Só que, apesar de ser um filme que é baseado em ações, ele quase não as tem por 2 horas e tu quer meio que morrer no meio do caminho, mas é um filme interessante ainda. Porque o mundo é fascinante. Que é Stalker. Que é um filme num ritmo, assim, enlouquecedor de lento. Eu tenho que rever esse filme. Assim, me marcou muito. É um filme que eu adoro e odeio em partes iguais, mas eu não consigo não respeitar. E eu acho que também é uma coisa de mundo pós-apocalíptico, coisa... como é que eu vou dizer? É o pessoal que entra numa zona de exclusão, que é uma zona contaminada radioativamente, e lá eles descobrem, enfim, algo. Não vou spoiler aqui exatamente o que, mas é um filme fascinante, assim, também é um filme que não, ao contrário do Mad Max, é extremamente visual e não muita coisa acontece, então seria uma sessão complementar muito doida, que tu passaria 2 horas voando e depois ia viver 6 meses em 2 horas. Então, se alguém passar por essa experiência, me conta depois. Já que foi aberto um precedente, eu posso rever a minha nota também? Claro. Eu vou rever, eu vou dar 10. Aí, assim, Vaguinha! Minha coração tá mandando. Eu acho que eu fui com... Embora o Leonardo tenha trazido as suas opiniões, né, e seu ponto, que eu respeito, né, acho que eu fui... Sim, percebeu-se. Pela paixão do Rafael e do Alexandre falando desse filme, e da Bibi, que infelizmente não pôde participar, mas que deu um relato. Tem um texto belíssimo ali. Muito bom. Um texto belíssimo. Então eu vou ter que rever e vou dar 10 também. E, cara, eu acho que a tua experiência de ter visto o filme em preto e branco talvez não tenha atrapalhado um pouco, como tu falou. Não, atrapalhou. Eu vou rever agora a versão original. É que não adianta, né? Por mais que ele seja a versão oficial, preto e branco, e que ele lá atrás talvez tivesse pensado, não foi assim que o filme foi pensado de fato. Daí, tipo, é um efeito por cima da imagem, né? Aí não tem como... É por isso que eu debati em preto e branco, daí eu pensei, cara, se o filme fosse pra ser preto e branco, ele era preto e branco, ponto. Então não vou... Eu não entendo muito por que lançar um filme preto e branco depois, sabe? Se o filme foi lançado em cores. Acho que é mais... O Zack Snyder fez isso. Olha a comparação que eu tô fazendo, mas o Zack Snyder fez isso com o Liga da Justiça e pra quê? Também pra quê, exato. Ainda mais quando é um efeito colocado em cima do filme. Com todos os seus defeitos, O Farol é um filme que eu respeito porque foi filmado em preto e branco. Tipo, é um filme que foi pensado pra isso, a estética é essa. Quando tu faz, o filme é pra ser colorido, mas acho que fica bonitinho em preto e branco. É como se estivesse botando o filtro do Instagram em cima do filme e pra mim estraga. Mas enfim, opiniões bombásticas e... Acho que é uma discussão relevante até, mas... Você pode nos seguir nas mídias sociais pra ouvir mais. Em @euqueroverfilme no Instagram e no YouTubes. Lá tu vai encontrar as enquetes pra votar. Pode comentar e xingar as pessoas por estarem corretas ou erradas, na tua opinião. Você pode nos mandar e-mail para euqueroverfilme@gmail.com. Nós aceitamos todas as espécies de críticas, comentários e interações tipo, eu quero ver os Furiosos, o filme dos Furiosos. Aceitamos. E também pode nos encontrar... Assim como não é nada, a gente aceita, mas não necessariamente concorda. É verdade, não precisamos concordar, mas com respeito sempre, apesar que a gente vai tirar sarro. Mas é aquela brincadeira respeitosa, nunca na maldade. E também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados. Se não tiver, me avisa que eu coloco lá de algum jeito. E até semana que vem eu queria deixar vocês com uma frase impactante, que é: nunca, meus amigos, fiquem viciados em Eu Quero Ver o Filme. Vocês sentirão muito a sua falta. Eu posso fechar o podcast o episódio de hoje com uma frase também? Claro, é bem-vindo. Uma frase que muitas vezes é referida ao grande técnico de futebol argentino, Marcelo Bielsa. Um louco só é considerado um louco até que essas ideias começam a funcionar. Obrigado. Oh, Deus.